Último ano, hoje mais uma aula de história com o tio George. Hoje vamos falar sobre a página 11 do nosso livro, tá bom? O finalzinho da nossa conversa sobre os árabes e vamos depois introduzir um pouquinho a questão dos vikings, tá bom? Para depois em seguida a gente entrar nas atividades do livro, tá belezinha? Hoje são 23 de fevereiro, infelizmente ainda estamos em isolamento, mas futuramente quem sabe estaremos ao vivo e a cores e não um contato mais tão próximo, mas pelo menos naquelas aulas presenciais. Ok, muito bem. Na página 11 nós temos aí a cultura árabe. Tá? Na primeira aula de história eu falei para vocês sobre o que é que a história estuda. Eu falei que ela estuda cultura, estuda política, economia, religião, sociedade, tudo isso daí é matéria-prima da história, não é só uma ciência do passado, não. Ela é a ciência do presente e também a ciência que planeja também o futuro. Então, olha só, cultura árabe vai envolver tudo, vai envolver a questão do que eles criaram, que ainda hoje a gente utiliza, como por exemplo, o nosso vocabulário, ele é riquíssimo em palavras de origem árabe. Nós falamos português, é claro, mas muita coisa que vem das Arábias, nós comentamos aqui, palavras como algodão, né? Palavras como algodão, palavras como alfaiate, azeite, álcool, né? Toda palavrinha começada com a L aqui, ó, viu? Ou A no final, A no começo, são palavras de origem árabe. A é como se fosse um artigo definido, tá bom? Ao fulano de tal, ao não sei o que, ao Corão, o livro, né? Enfim. Tem também além do vocabulário, você imagina, por quê? Por qual motivo? Nós falamos português e somos obrigados também a falar essas palavras que os árabes inventaram. É porque, como eu falei na aula passada, a Península Ibérica havia sido dominada pelos árabes, né? E a Península Ibérica é onde fica Portugal e Espanha. Esses dois países aí herdaram muito do vocabulário e também do conhecimento cultural dos povos árabes. Tá bom, meninos e meninas? Meus pequenos do sétimo ano, coloquei na série dos meninos aqui. Eita, sétimo ano. Só tem gente sabida, esperta demais, né? Olha só. O que é que mais os árabes fizeram? Bom, os árabes, eles no campo da medicina, da química, da matemática, da ciência em geral, os árabes trouxeram muitos conhecimentos que nós utilizamos até hoje, né? Como por exemplo os algarismos arábicos, eles que trouxeram para nós os conhecimentos dos algarismos, né? Inclusive eles inventaram a álgebra. Mais uma palavra com L no começo, com a L no começo. Inventaram a álgebra, né? Os programinhas que vocês adoram resolver e responder. Também criaram a trigonometria. Maravilha. Então olha só, na matemática eles trouxeram os algarismos indo-arábicos do 1 até o infinito, e o zero eles pegaram emprestado dos indianos, e assim eles criaram assim, não criaram a matemática, mas enriqueceram a matemática, tá bom, gente? Os inventores da matemática são bem mais antigos do que os árabes, tá bom? Muito bem, nós temos também uma contribuição muito grande na medicina, na química, tudo isso aí, na literatura. Aqui destaca-se uma obra chamada As Mil e Uma Noites. As Mil e Uma Noites, né? Que exatamente conta a história de Sherazade, uma jovem que é capturada por um rei muito cruel, e para não ser morta, ela toda noite ela conta uma história nova para o rei, e dá continuidade à história na noite seguinte, que é para o rei ficar tão curioso e não matar Sherazade. Inclusive a história de Aladim, o gênio da lâmpada maravilhosa, está incluída aqui nesse livro das Mil e Uma Noites. Na química, os árabes fizeram muitas descobertas, como por exemplo
alguns ácidos e inclusive o álcool também, né? Foram eles que introduziram o álcool no Ocidente, né? Com suas pesquisas e experimentos. Na medicina eles tinham técnicas bem avantajadas, bem avançadas, né? Eles já conheciam doenças como sarampo, né? E criaram aí alguns antídotos, ou pelo menos algumas, digamos assim, algumas técnicas de vacinação contra varíola e outras doenças também. Então, isso é bem interessante. O conhecimento deles era muito avantajado, muito avançado em muitos dados, digamos assim, muitas áreas de conhecimento, né? Enfim. Então, como eu falei para vocês, certa ocasião, eles tinham uma pintura também muito bonita, só que eles não poderiam jamais pintar o rosto de Maomé. Então toda a imagem de Maomé que aparece é com o rosto fechado, tá? E a gente também faz isso em respeito ao povo árabe, ao povo islâmico, mais precisamente. E assim a gente também tem eles tinham uma arquitetura também bem interessante, né? Isso aí tem tudo na página 11, é exatamente isso que a gente está falando aqui para vocês, né? Uma arquitetura muito interessante, na qual eles valorizam muito a beleza, e a caligrafia deles é impressionante também, né? A caligrafia toda desenhadazinha, toda ideográfica, tudo bonitinho, né? O que mais temos sobre esses árabes, né? Temos que é um povo muito unido, tá bom? Um povo muito unido, um povo que de origem semita, assim como também assim como também é o povo judeu de origem semita. Mas poderia dizer que eles são primos em linhagem genética, né? Árabes e judeus são primos em linhagem genética, são de origem semita. Assim como nós somos de origem latina, nós aqui do Brasil, da Espanha, enfim, da Itália também, eles também, enfim, são povos que se originam, que são parentescos bem distantes, mas isso não impede que eles sejam bem-vindos. É claro que eles são bem-vindos, né? Enfim, saindo um pouco do mundo árabe, vamos falar sobre o mundo viking agora, tá bom? Muito bem, vamos pegar um slide mais limpinho. Falar do povo viking é falar daqueles guerreiros medievais que durante a mesma época dos árabes eles tocavam o maior terror ali na região norte da Europa, né? Não que eles fossem os caras mais ruins do mundo, não, é bem assim, mas é porque eles influenciaram demais, gente, a questão dos feudos, viu? Eles que influenciaram muito a questão dos feudos. Os vikings, eles surgem em regiões onde hoje contém alguns países, que eu vou já colocar aqui para a gente ver, também está tudo na página 11, tá bom? Os vikings, eles são habitantes originários da região onde hoje fica Suécia, né? Onde hoje também fica Finlândia, Dinamarca, Noruega, Islândia, né? Enfim, esses países aqui que são chamados de países nórdicos, tá bom, gente? Países nórdicos. Fica numa região chamada Península Escandinávia. Escandinávia. Portugal ficava na Península Ibérica, eles ficam na Península Escandinávia. Península nada mais é do que um apêndice de uma região. Por exemplo, aqui é o mapa, aqui é o mapa grandão, né? Muito bem. A península são essas regiões que querem sair do mapa, mas não conseguem sair. São regiões assim, que se afastam um pouquinho. Então, a Península Escandinávia fica no norte da Europa, aqui nesse lado de cá, né? E habitada pelos
grandes guerreiros vikings, né? Eles tocavam o maior terror, foram eles um dos povos responsáveis pela, digamos, expulsão de outros povos bárbaros da região da Europa Central, fazendo com que esses povos bárbaros se trancassem em grandes fortalezas, né, e não saíssem mais. Lá dentro dessas fortalezas criariam seus próprios feudos. Então eles influenciaram demais a fundação dos feudos pelos ataques que eles imprimiam a certas regiões. Não é que todos fossem ruins ou todos fossem maus, não, de forma alguma. Eles apenas eram povos de cultura diferente e povos conquistadores, né? Eram campestres, como eles gostavam mesmo de se autodenominar, ou seja, eles tinham uma vida de campo, eles tinham um conselho de guerreiros, né? Conselho de guerreiros, o qual eles eram conhecidos, esses conselhos de comitatus, né? Comitatus é um conselho de guerreiros, que assim como outros povos francos e outros povos lombardos ou saxões também tinham esses comitatus, que eram conselhos de guerreiros. E na parte da religiosidade, da religião, eles eram politeístas, tá? Isso quer dizer que eles tinham uma crença politeístas, uma crença em vários deuses diferentes. Tá bom? Vários deuses diferentes. Muito bem, muito bem, muito bem. Exemplo de alguns deuses vikings. Deixa eu aproximar aqui mais o slide. Muito bem. Exemplo de alguns deuses vikings, nós temos Thor, o deus do trovão. Nós temos Odin, o deus maior de todos os deuses, de acordo com a crença deles. Nós temos Loki, o deus da loucura e da trapaça. E nós temos, entre outros, tem muitos deuses, eram muitos deuses, enfim, a religiosidade que os caras tinham, né? E os vikings, eles tinham hoje não existe mais, é claro, é lógico, mas os países que habitavam esses vikings, eles são considerados países muito pacíficos, ou seja, povos muito guerreiros fundaram países hoje muito pacíficos. A Islândia, por exemplo, é considerado o país mais pacífico do mundo, mais seguro. É bem pequena a taxa de violência, quase nem existe. O policial lá nem anda armado, para você ter uma ideia. Então, na Islândia é considerado o país viking mais seguro da humanidade hoje, do mundo hoje, aliás, né? Então você vai ler essa parte que fala dos vikings até a página 12. Tem muita curiosidade, tem muita coisa interessante. Aqui você já começa a perceber que eles eram altamente perigosos, né? Porque eles gostavam muito de guerras, né? Era uma sociedade guerreira, onde homens e mulheres participavam das guerras e pilhagem. A bravura no campo de batalha era uma das qualidades para os guerreiros vikings, né? E entre os mais corajosos, com base nessa coragem e liderança, havia uma hierarquia interna nas tropas. Os chefes reis possuíam prestígio e poder de comando sobre a população. Sua religião era mítica e politeísta. Eles acreditavam em mitos, claro, né? E esse texto aqui também fala que devido à conversão ao cristianismo, ao contato com outros povos europeus e à assimilação de suas culturas, ao enfraquecimento dos antigos líderes e reis dos povos vikings como identidade cultural, desapareceria. Ao mesmo tempo deram origem a outros povos, noruegueses, dinamarqueses, finlandeses, enfim, suecos. O fato é que os vikings, eles eram como os fenícios antigos, que nós estudamos lá no 6º ano. Eles gostavam muito desse comércio de navegação. Eles andavam o mundo todo fazendo esse comércio, né? Fazendo pilhagem, roubando, enfim, exercendo suas atividades eles consideravam vitais e passavam a percorrer todo o mundo, todo o continente do qual eles tinham conhecimento. Inclusive já foi encontrado aqui na América, né? Foi encontrado aqui na América sinais dos vikings, da visita dos vikings, como pinturas em paredes e rochas que fica no litoral,
Pinturas em cavernas, inclusive no sul do Piauí, já foram encontradas também, de acordo com a ciência, com a arqueologia. Aí na Pedra da Gávea também, no Rio de Janeiro, existem também inscrições vikings. Então, essa parte que a gente falou agora há pouco, foi para a gente compreender sobre um pouco da cultura árabe e um pouquinho da cultura viking, tá bom? Na dúvida você deixa um comentário que o tio responde novamente, tio tira toda dúvida. Alguns meninos ficam com dúvida às vezes, quando a gente coloca assim o esquema, porque eles preferem ler o texto todinho. Mas digamos assim, quem quiser aprofundar, primeiro entendendo esse esquema aqui, quando for ler o texto, é claro que vai ler, já vai estar meio caminho andado, ele já vai estar entendendo os pormenores, né, do assunto. Aqui na página 13 começa a nossa primeira atividade do livro didático. Quem já tem um livro didático aí e já quiser adiantar, fica muito legal. Primeira questão aqui, os laços de suzerania e vassalagem eram o que norteava as relações da sociedade feudal no que diz respeito à propriedade rural. Após ter lido sobre o que estava envolvido nessas práticas, responda: quem eram os suzeranos e quem eram os vassalos, gente? Primeira questão: quem eram os suzeranos e quem eram os vassalos? Deixa eu colocar um slidezinho mais limpinho aqui pra gente ver. É bem facinho. Essa parte aí eu expliquei na segunda aula, onde nós falamos sobre um nobre que vai dar uma premiação a alguém que foi muito importante numa batalha, enfim, faz uma festa danada e homenageia alguém. Tanto é que o nome da festa é homenagem, né? O nobre lá, que é o dono de um palácio, de um feudo muito rico, ele acabava, digamos, homenageando alguém que fazia um favor muito grande para ele. Uma festa chamada homenagem ou investidura, né? Esse cara recebe um pedaço, um lote de terra danado e um exército para fazer a segurança. O nome desse rapazinho aqui é suzerano, né? O que faz a doação, e o que recebe a doação é o vassalo. É ele que vai receber toda a premiação. Uma premiação em terras, em alimentos, premiação em soldados, enfim. Fazendo um juramento de quando tiver uma guerra, uma batalha, ele também tem que ir no auxílio do seu suzerano. Ele tem também que ajudar o seu suzerano. E a pergunta lá diz: o que é o suzerano e quem é o vassalo? Você coloca: o suzerano é quem fazia uma doação de benefício para alguém que fez um favor muito importante para ele, e o vassalo é quem recebia essa doação. Pronto, colocando dessa forma, dessa maneira, você já fechou a questão. Não tem nenhuma dificuldade nesse ponto aí não, tá bom, gente? Aí tem a letra B, que diz assim: como se caracterizava o ritual de transmissão do feudo entre suzeranos e vassalos? Aí você coloca que era um ritual, né? Uma homenagem, um juramento de fidelidade do vassalo perante o seu suzerano, havia uma investidura, entrega de um feudo, enfim, tudo isso aí você pode colocar, tá bom? A letra C diz assim: como era a divisão de um feudo? O feudo é aquele castelo onde tem as roças, as vilas, tá bom? Você imagine um feudo fechadão, um castelão, ou um castelinho, onde tem ali do lado uma catedral, uma igreja, onde tem a vila dos camponeses, onde tem a roça do dono do castelo, onde tem a roça do camponês e a roça da igreja também. Tinha a hortazinha da igreja que era obrigado o camponês a trabalhar lá também, tá bom? Aí, como era a divisão do feudo, já falamos, né? A letra D. Na relação de fidelidade, quais eram as obrigações do suzerano e do vassalo? O suzerano tinha que oferecer proteção militar e prestar assistência jurídica, né? Se o vassalo fizesse alguma coisa de errado, ele poderia receber de volta o feudo, né? Enfim, se o vassalo morresse e não deixasse herdeiros, também o feudo voltava para seu suzerano. O vassalo tinha que prestar serviço militar, tinha que libertar o suzerano caso ele fosse capturado, tinha que comparecer ao tribunal, convocado pelo suzerano para provar uma história. Eita, coisa boa, e provar a história dos outros. Ave Maria, Pois é, olha só, hoje nós ficamos por aqui. Na próxima aula nós continuaremos comentando as questões a partir da segunda questão. Tá bom, gente? Na dúvida aí, deixa um comentário, lê o texto, que é importante demais você ler o texto.
E se cuidem, fiquem em casa, não saiam e até a próxima, pessoal. Tchau!